Ei, estudante, sabe aquela sensação de estar assistindo um filme, uma série e de repente você lembra de alguma coisa que você estudou e tudo encaixa e faz sentido por causa de uma cena de um filme? Então, isso acontece porque a aprendizagem é um processo contínuo. E muitas vezes, o lugar onde você menos aprende é sentado na sala de aula ouvindo um professor. Ali talvez seja um processo iniciador, mas você precisa ter essa percepção. A aprendizagem é um processo contínuo que acontece o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer situação, com qualquer pessoa. O mundo está o tempo todo tentando te ensinar alguma coisa. A questão é, será que você está aprendendo? Então vamos lá. Para você que está chegando, meu nome é Thiago Benedetti, eu sou biólogo, professor de biologia, mentor em aprendizagem e estamos aqui no último vídeo de uma série sobre os 6 princípios da aprendizagem. Eu já gravei outras 5 aulas, essa aqui é a última. E nessa nós vamos falar sobre o princípio da aprendizagem ser contínua. Beleza? Todas as outras aulas já estão disponíveis por aqui. Antes de acompanhar essa aula, se você não viu as outras, eu recomendo que você veja cada uma na sequência, tá? Eu vou abrir aqui o nosso quadro de aula para rabiscar algumas coisas, para a gente se entender melhor aqui no processo. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar, né? A gente começou essa série sobre os princípios da aprendizagem, falando sobre o princípio de que a aprendizagem é gradual. Aí falamos sobre a aprendizagem ser cumulativa, dinâmica, global e pessoal. E hoje a gente vai ver aqui que a aprendizagem ela é contínua. O que significa isso mesmo na prática? Significa que a aprendizagem ela acontece o tempo todo, né? A gente costuma pensar ou delimitar a aprendizagem ao contexto da escola, ou do cursinho, ou da universidade, ou da sala de aula. Aí depois a gente começa a vincular a aprendizagem ao nosso local de estudo. Só que a gente precisa lembrar também que qualquer lugar no mundo, a qualquer momento, está ensinando para a gente alguma coisa. Então a aprendizagem é contínua. O que significa isso? Que o teu cérebro ele nunca desliga, né? Basicamente, como que funciona a tua cognição? Vamos pegar aqui uma coisinha rápida da neurociência. Funciona assim, ó, basicamente. Imagina que aqui é você. E você está aí no mundão, certo? Você está aí exposto ao mundo. E quando você está aí exposto ao mundo, assistindo um filme, passeando, indo no mercado, na farmácia, lendo um livro, conversando com alguém, numa festa, sei lá onde, na academia, qualquer lugar, o que acontece? O mundo, ele traz para você uma série de informações, uma série de estímulos. Então você está ali na academia, está passando lá uma coisa na televisão, tem uma notícia, tem alguém falando alguma coisa, tem um professor mostrando um movimento, qualquer coisa que seja. E você está lá também perdido nos seus pensamentos, certo? Então esse tempo todo você está ali com coisas, né, para processar. Coisas que você está vendo, coisas que você está ouvindo, aromas, sabores, sensações, sentimentos, tudo isso. O que você usa para processar isso aqui tudo, né? Lá no teu cérebro, você usa uma coisa que a gente chama de memória de trabalho. Memória de trabalho. A gente também chama isso aqui de memória operacional. O que a memória de trabalho faz? A memória de trabalho, ela basicamente faz o que você chama de pensar, né? Usando a memória de trabalho, você pega essas informações e fica trazendo ela, né? Você guarda essas informações ali na tua memória de curto prazo e inconscientemente, lá na tua memória de longo prazo, você fica trocando informações. Então, você está lá na academia, aí de repente você escutou alguém falando alguma coisa aí de uma personalidade, de uma banda de rock, de, sei lá, fazendo fofoca de alguém. E aí, de repente, essa informação bate lá na tua memória de longo prazo e volta para a tua memória de trabalho para você processar a realidade. Dependendo do que foi falado, do que foi dito, do tom, do aspecto emocional disso, isso pode fixar na tua memória de alguma forma.
né? Isso pode fazer sentido e ter significado. Então, o que significa dizer que a aprendizagem é contínua? Quer dizer que toda vez que uma nova informação chega até a sua memória de trabalho, ela pode, de repente, conversar com as suas redes neurais. O que são suas redes neurais? São aqueles esquemas mentais que você tem na sua memória de longo prazo e que representa o seu conhecimento. Então, essas bolinhas aqui que eu estou desenhando, elas são uma representação do conhecimento, né? O visual do conhecimento, se a gente pudesse desenhar ele, seria algo mais ou menos assim, seriam bolinhas conectadas, certo? E aí o que significa dizer que a aprendizagem é contínua? Que às vezes você está lá vendo TV, você está assistindo um filme, está vendo uma série, está conversando com alguém, e do nada, uma nova informação pode bater ali. E essas informações ficam ali, ó, transitando pela sua memória de trabalho. E elas às vezes podem ficar por ali e pronto. Elas desaparecem, não ganharam sentido nem significado. Faziam sentido, mas não tinham significado. Só que tem algumas informações que de vez em quando elas vão, ó, bater ali em alguma rede neural. Algumas informações podem conectar. Algumas informações podem, por causa dessa conexão, reajustar e reforçar ali uma nova conexão. De repente você está, por exemplo, você teve uma aula de geografia e aí você aprendeu, sei lá, alguma coisa sobre capitalismo. Aí você vai e assiste o jornal. E no jornal, o jornalista, um comentarista fala alguma coisa lá sobre não sei o que de finanças. E de repente ali conecta o negócio. Às vezes você está estudando história e aí você assiste um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. E de repente, numa cena do filme, essa cena do filme, ela pá, conecta ali alguma coisa. E de repente, aquilo que você viu na aula, aquilo que você leu no livro, aquilo que você anotou no teu caderno, aquela questão que você fez, tudo casa, tudo junta, tudo combina. E de repente ali você tem um insight. Então, quando a gente fala que a aprendizagem ela é contínua, significa isso. Que a todo momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, com qualquer pessoa, você pode aprender, certo? E basta estar atento para isso, né? Às vezes você tem aqui um monte de informação transitando na sua frente, mas você está desatento. E aí você não percebeu nem essa, nem essa e nem essa. E tá tudo bem, você não é obrigado a ficar, você não é obrigado a ser uma esponja que absorve informação do mundo. Mas às vezes, dependendo do contexto, é interessante, né? Se você vai assistir um documentário, um filme, uma série, vai conversar com alguém, vai assistir TV, vai sei lá o quê, vai fazer qualquer coisa, é interessante você estar atento a algumas informações para, quem sabe, assimilar isso nas suas redes neurais, certo? Fazendo isso, você está continuamente aprendendo. E uma dica, né, uma dica prática para você trazer isso para a tua realidade, é você fazer o quê? É você se equipar de equipamentos que te tragam, né, essa possibilidade, talvez, de guardar uma informação para depois, né? Porque nem sempre você assimila de imediato. Às vezes, você precisa de quê? De um tempo, você precisa olhar de novo para aquela informação para daí ela cravar e fazer sentido. Então, tem aqui um equipamento que todo estudante devia ter, que é o quê? O seu bloco de anotações, o seu bloco de notas, que é uma caixa de entrada. E isso pode ser um papelzinho, pode ser um caderno. Eu aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho um quadro de aula no meio da sala. Minha esposa odeia, né? Mas tá lá. Não é muito bonito, mas tá lá. E às vezes eu tô ali, tô lavando louça, tô brincando com meu filho, tô fazendo não sei o quê, e de repente, pá, vem uma informação, eu corro lá e já escrevo. Então isso, né, às vezes me ajuda a assimilar, me ajuda a pensar. O teu bloco de notas pode ser o quê? Pode ser um caderninho, pode ser um quadro, pode ser um post-it, pode ser teu celular. Você pode pegar o teu WhatsApp, você pode abrir teu WhatsApp, você pode criar um grupo sozinho e deixar ele como bloco de notas. Você pode ter um bloco de notas no aplicativo do celular. Então, é importante você ter ali, às vezes, um local para colocar lá e escrever uma informação, outra e outra, e ter, claro, no teu planejamento de rotina pessoal, momentos reservados para olhar teu bloco de notas. Né? Isso é muito bom fazer, por exemplo, aos domingos. Né? Quando você está lá pensando, beleza, como é que vai ser a minha semana? Então, o primeiro ponto que você pode fazer é olhar teu bloco de notas, ver o que você lembrou, processar alguma coisa. E aí, claro, isso tudo leva você para o segundo equipamento que todo estudante tem que ter, que é
a agenda. Eu fico impressionado como as pessoas sobrevivem sem agenda. Minha vida, pelo menos para mim, é inconcebível sem uma agenda, certo? E a agenda pode ser uma agenda de papel, pode ser um caderninho de metas, pode ser qualquer coisa. Pode ser, eu uso, por exemplo, muito o Google Agenda, né? Uma agenda digital. Pode ser o que você tiver, desde que você consiga colocar ali nessa tua agenda datas, metas e coisas do tipo. Então, isso te ajuda muito a processar também a continuidade do teu estudo, da tua aprendizagem. Quando você tem uma agenda, fica mais claro que a tua aprendizagem ela acontece oficialmente naqueles momentos e horários, mas também fica maleável você trabalhar essa continuidade da aprendizagem, porque aí você tem, por exemplo, na sua agenda um momento para quê? Para o seu bloco de notas, certo? Então, qual é a dica prática aqui? Como a aprendizagem é contínua e às vezes nessa continuidade você não pode perder certas oportunidades de aprender e assimilar conteúdo, é interessante você ter guardado algum recurso com você que te ajude, né, nesse processo de continuidade. Então começa a pensar assim sobre a tua leitura de mundo. Quando você vai para o cinema, quando você vai assistir um filme ou fazer qualquer coisa. Quando você vai no mercado, quando você vai no museu, sei lá, qualquer coisa que você faça. Tenta pensar assim. E se eu apertasse um botãozinho aqui da atenção, do filtro seletivo, e eu usasse qualquer oportunidade diferente na minha vida para assimilar conhecimento e conectar as coisas? Como é que eu faria isso? Então, o primeiro ponto é estar atento. O segundo ponto, às vezes, é ter um bloquinho de notas, tá? Então, o princípio da continuidade diz o quê? Diz que a aprendizagem acontece a todo momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E por que é importante lembrar disso? Porque às vezes você assimila que a aprendizagem só acontece naquele momento. É só na sala de aula, é só no momento de leitura, é só quando eu faço resumo, é só quando eu resolvo questão, ou seja, é só nos meus horários oficiais de estudo. Nos outros horários eu não quero saber de aprender. E não é assim, né? Então, tenta ter uma leitura mais ativa do mundo. Tenta ter uma percepção mais ativa da tua vida, do teu dia a dia. Eu, por exemplo, como professor de biologia, eu estou o tempo todo com o meu radar ligado. Às vezes, assim, conversando com alguém, uma coisa que a pessoa fala já vira questão de prova, já vira um exemplo para uma aula. Às vezes, um filme que eu estou assistindo já me lembra alguma coisa de algum conteúdo e eu já conecto. Isso vira também, de repente, um exemplo para uma aula que eu vou dar. Às vezes um livro que eu estou lendo de, sei lá, uma receita de culinária me lembra um negocinho lá de bioquímica. E aí, de repente, isso já assimila com alguma coisa no meu repertório de conhecimento. O simples fato de brincar com meu filho no parquinho, às vezes me lembra alguma coisa sobre desenvolvimento pessoal, cognitivo, Piaget, sei lá. E aí isso trabalha o meu repertório. Então é interessante você ter isso, né? Diante da tua história de vida, da tua experiência e de todo o teu repertório de conhecimento, de que forma você mantém ele aberto para assimilar e continuar aprendendo, tá? Então, o princípio da aprendizagem contínua envolve isso, envolve também um pouco de postura, de estar aberto e disponível para aprender, né? A beleza do negócio é essa, tá bom? Então, é isso. Com isso, a gente encerra a nossa série de 6 aulas sobre os princípios da aprendizagem, que tem como objetivo, né, te nortear em relação a métodos, estratégias, comportamentos, atitudes, competências e valores de estudo. Para isso, né, e com tudo isso, eu espero, né, ter atingido o objetivo de dar para você um pouco mais de autonomia e independência, tá? A gente se vê por aí num próximo vídeo.